Boa noite. Vamos lá para o nosso culto? Colocar a água. Coloque também uma música bem baixinha para harmonizar o ambiente. É muito bom. Apesar que a minha música talvez já seja suficiente, né? Senão vira uma bagunça aí de som. Tá certo. Nós estamos aqui reunidos, né, para o nosso culto. E eu gostaria de lembrar de uma lição que nós lemos lá atrás sobre a alegria no livro Horizontes da Mente, onde ele fala para a gente que a alegria, ela cria uma atmosfera tão positiva ao nosso redor, que na pele é criado uma proteção contra vírus e contra a loucura, parece. Acho que é isso. Eu gostaria de estar lembrando sobre isso, porque aí as pessoas acham assim, a alegria, mas eu tenho que ir para as festas. Não, gente, alegria é alegria. Alegria de dentro. Não é que eu tenho que estar numa festa para eu estar alegre. Não é que eu tenho que ter que consumir alguma substância para que eu possa ficar alegre. Alegria é o simples prazer de estar conosco. É uma alegria. É o remédio que a gente precisa. Se a gente pudesse, em uma história, e aí vai dar fé, né? Porque Chico encontrou com uma senhora, ele estava indo para o trabalho e lá ele tinha que pegar o charretão, né? E aí essa senhora tinha ido na reunião na noite passada e ela fala assim, Chico, você me receitou você me deu essa receita noite passada, mas não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Era uma receita de homeopatia que o Dr. Bezerra de Menezes tinha receitado para ela. E ela não tinha dinheiro e Chico também não tinha nesse dia, porque o que ele tinha ele dava, né? Todo mundo já sabe. E aí ele parece que Bezerra fala com ele, o Emmanuel fala com ele. Ela tinha que ser 20 comprimidos. E aí ele pega essa receita e divide ela em 20 pedacinhos, junto com ela. E fala com ela, todo dia você vai tomar um papelzinho desse. Além da fé dela, o compromisso dos espíritos em colocar naquele pedacinho de papel o remédio que ela precisava. Hoje a gente tem remédio a rodo, né? A reveria. E a gente fica menos credo. A gente não crê que realmente os remédios de antigamente fariam efeito hoje. A gente só acredita no remédio de farmácia, do laboratório. E ela tomou aquele remédio e sarou. Então, que a gente pudesse dividir os papelzinhos bem limpinho e tomasse ele como se fosse a cápsula da alegria. E a gente se sentisse essa alegria, né? Ou então, não precisa nem de papel. Pode ser um copo d'água. Estou tomando a minha alegria. É colocar o copo e falar assim, Deus, põe alegria aqui para mim. Vamos tomar o copo da alegria. Põe um remédio que eu preciso. Porque quando a gente está alegre, tudo favorece, né? A gente está mais aberto para as coisas positivas virem a acontecer na nossa vida.
Então que a gente agora, nesse momento, possa colocar nossa água e pedir a alegria para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que nós possamos agora, nesse momento, abrir a porta para Jesus, entrar, se assentar conosco em volta da mesa para poder fazer o culto. E dessa forma, o que a gente vai ler, a gente possa se tornar mais entendido, mais fácil de entender. Que possa chegar esse alimento e esse remédio para todas as pessoas que estão acamadas, para todas as pessoas que estão tratando do Covid em suas casas. Nosso Deus misericordioso, nós te rogamos a tua bênção, a tua proteção, o teu amparo. Cuida de cada um, seja ele com Covid, porque aumentou bastante, né? Nós temos notícia. Profissionais que não estão tendo em Minas Gerais para poder atender, acudir, né, a toda capacidade que tem de leitos, já não tem profissional para poder estar atendendo. E isso é para que a gente possa ver o quanto nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente colabore com esses profissionais. Nós estamos aqui, Senhor Jesus. Põe o remédio que precisamos. Nosso anjo de guarda nos proteja de todo mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é força, Deus é poder. Que assim seja, amém. Hoje nós vamos ler. Boa noite, quem está aí, quiser manifestar, fica à vontade. Hoje nós vamos ler o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobre de espíritos, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus e não dos orgulhosos. Então, humildes e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades não podem se elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal.
e julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem e quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Infelizmente, a gente vê agora assim uma geração talvez dessa forma, onde só o que eles falam é que eles julgam ser certo. O que as pessoas já viveram, eles acham que está ultrapassado. E se for olhar, ali está falando a voz da experiência, a voz daquele que passou pelas coisas. Então aqui, eles não acreditam nas crenças, eles acham que é simplesmente a palavra crença e esquecem do que realmente as pessoas passaram e assim veio a acreditar como funciona, como as coisas funcionam. Se a ciência pode provar, pronto, eu acredito. Mas se aquele experiente na vida falar, não, você está errado. Muitas vezes a gente age desta forma, de uma grosseria imensa. Mas, por outro lado, a ciência veio para estar trazendo a fé raciocinada. E isso também é muito importante. Só que nós precisamos saber qual é o meio termo, entender esse meio termo, Quando se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer do seu pedestal. Então é triste, quando as pessoas fazem essa confusão toda para poder continuar no poder, ser a última palavra, ser a palavra dele que é correta. É por isso que apenas tem sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo físico e visível. Ele se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizam. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Então, aqui ele vem destacar uma outra coisa. Aqueles que submeteu humildemente às suas leis. Não são leis imutáveis? E aí, como que ele vai dar um tratamento igual para uma pessoa que desdenhou o tempo todo essas leis, viver de uma forma correta, de uma forma onde ele não atrapalha ninguém, onde ele busca fazer o bem, para aqueles que não está nem aí para nada. Ele está vivendo conforme toca a música, como diz o povo,
E aquele que acredita, porque já passou por várias coisas, várias experiências, desafios, e ali ele aprendeu a como lidar com essa parte que a ciência e a cultura talvez não podem mostrar ainda, mas vão conseguir. Porque o espiritismo ele anda junto com a ciência, a filosofia e a religião. São 3 tripés. E ela sempre pauta na fé raciocinada. Ou seja, precisa-se da ciência para estar provando aquilo que acontece. Precisa da filosofia para que a gente estude e compreenda o que está acontecendo. E da religião, nesse religar, né? Onde religa Deus conosco. Então, que a gente possa estar prestando muita atenção de como que nós estamos olhando para este mundo. Dessa forma, onde a gente é tão orgulhoso a ponto de desdenhar, desmerecer ao que está acontecendo com as outras pessoas e por isso elas passam a acreditar. Porque só quem passa por um momento imagina, né, quando Jesus chegou em determinada cidade e o pai chega com seu filho babando, rosnando, xingando, completamente, como eles falam, lunático, né? Completamente ali obsediado. Uma situação de possessão dos espíritos. Isso está na Bíblia. Eu não estou aqui contando uma coisa que a gente está careca de saber. Nós espíritas. Mas está na Bíblia o pai que chega com esse filho muito, muito mal. E ele faz barulhos de bicho. E ali Jesus, com todo o seu amor, liberta aquela criatura daqueles espíritos. Auxiliando aqueles espíritos, porque ele não fala assim, você é demônio, então você não vai receber ajuda. Não, ele tira aquele espírito, mas claro que tem uma falange de anjos junto com Jesus, levando aqueles espíritos para serem amparados pela misericórdia de Deus, porque como ele disse, Deus é Pai dos bons e dos ruins, dos justos e dos injustos. E quem somos nós para saber quem que é o justo e quem que é o injusto? E ali Jesus liberta aquele espírito. E aí como que a gente pode ainda desdenhar isso? Como que a gente ainda pode falar, não, isso não existe? Se desde sempre isso sempre existiu. Imagina a felicidade daquele pai, saber que ele poderia dormir sossegado, porque o seu filho já não mais passaria por aqueles tormentos. Imagina quantos dias aquele pai não comia, não dormia, não descansava e ainda tinha que trabalhar. Porque assim muitas pessoas hoje passam isso. E quando encontram no Espiritismo a forma de aprender o que é aquilo que está acontecendo, que não é uma loucura, porque quantos também ficaram em hospícios, quantos morreram em hospícios, porque tinha uma manifestação espírita e eles achavam que era o demônio, era coisa de vários lugares aí que as pessoas vai colocando conforme a sua imaginação, conforme o seu entendimento, né? E não a realidade. E aí, para isso, a ciência vem poder trazer, a religião vem trazer também essa condição nossa de entender que é o mundo espiritual, entender a minha facilidade de perceber esse mundo espiritual. E por a gente ainda não saber
fechar esse canal e somente dar vazão para ele na hora que estiver no lugar certo, da forma correta, com pessoas coerentes, pessoas sérias, pessoas que estão ali trabalhando para o bem, aí ali há aquela manifestação e aquele auxílio, aquela ajuda para aquelas pessoas que estão ali. Então a gente precisa estar prestando atenção para a gente fazer papel de gente tola, né? Que fala muita coisa sem saber, sem conhecimento de causa. Porque só quem passou por essa situação é que sabe o quanto que é triste ver um familiar completamente alienado dessa forma. E é muito fácil eu falar quando eu não estou passando por aquilo, quando eu não vivo na pele o que está acontecendo com o outro, né? Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Tem algumas pessoas que falam que não preciso de ler isso mais não, preciso estudar isso mais não, sei tudo. Mas está lá continuando fazendo as mesmas coisas erradas. As coisas contra a lei. Então, como você já sabe tudo e ainda continua tendo atos que não está conforme às leis de Deus? Então, para a gente ver o tanto que nós somos orgulhosos. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Então, toda vez que a gente estiver aí, passando por essa condição de revolta contra Deus, não acredito em Deus. Nós estamos no nosso momento de orgulho. E todas as vezes quando a gente submete, quando a gente acredita que Deus é mais, Deus é maior, mais no que eu falo é muito mais do que nós, porque Ele é o Criador. E aí quando a gente acredita e a gente se submete a isso, a esse Criador, quer dizer que nós estamos mais humildes. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Porque essas qualidades morais é que vão nos dar a chance de estar mais próximo de Jesus. Estar mais próximo de todos aqueles que necessitam desse amparo. Nós possamos meditar sobre isso e que amanhã seja um lindo dia, que nós tenhamos hoje uma linda noite, uma noite de tratamento, onde nós possamos ser tratados, onde os nossos chakras, então o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, esplênio e tem outra aqui embaixo, básico, que vai estar entrando em harmonia, recebendo, a gente possa agora nesse momento nos colocar em condição de receber essa transmissão de energia dos amigos espirituais, de Jesus, que é nada mais, nada menos, como nós dizemos lá no centro, o passe. O passe é a transmissão de energia, a transmissão que o Padre nos dá, o pastor nos dá,
só tem um outro nome. E lá no centro, nós recebemos essa transmissão de energia por pessoas simples, mas amorosas, que respeitam a dor do outro, que está ali para dar aquilo que tem de mais bonito, que nós nesse momento possamos nos colocar em condição de receber todo esse tratamento, o tratamento espiritual, onde nós possamos nos revestir de toda a proteção divina. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Obrigada por ser essa capa maravilhosa que nos protege. Obrigada, Senhor, por proteger todos estes que principalmente não estão felizes com a nossa felicidade. Que eles possam ser amparados por sua misericórdia divina. Ó, meu Jesus, o Senhor sabe de cada um. Entra na casa de cada um e auxilia todos aqueles que necessitam. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Faz de nós, Senhor, instrumento de vossa paz. Deus misericordioso, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos nós, Senhor Jesus, nos encontrar amparados e protegidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Obrigada a todos. Tenham uma linda noite, um bom sono. Quem está aí não quis me dar boa noite hoje, mas tenham uma boa noite e amanhã um bom dia. Fiquem com Deus. Beijo.